O sonho de todo investidor focado em dividendos é saber quanto ele precisa investir para ter a sua renda desejada. Se você é um deles e quer saber quanto investir para receber R$ 500 por mês do Banco do Brasil e ainda conseguir um dividend yield de 13,23% de uma das ações mais presentes na carteira dos investidores que buscam dividendos, precisa ficar no vídeo até o final que você vai descobrir tudo isso. Então, sem enrolação, sem muito mais, vamos lá, galera. E aí, pessoal, eu sou o William, o criador desse canal de Moeda em Moeda, onde eu compartilho com vocês tudo que eu tenho aprendido sobre investimentos. Com isso, eu espero ajudar, de alguma forma, no seu crescimento financeiro. E no vídeo de hoje, vamos falar do Banco do Brasil, BBAS3, empresa que todo mundo está de olho, alguns a tem na carteira, outros não tem receio de ser acionista, enfim. Vamos começar entendendo como a empresa ganha seu dinheiro para colocar todo mundo na mesma página, beleza? O Banco do Brasil ganha dinheiro de várias maneiras, emprestando dinheiro para as pessoas e para as empresas, oferecendo serviços bancários como conta corrente e cartões de crédito, investindo em ações e títulos públicos e muito mais. Além disso, o banco ainda tem uma forte receita vindo do agro, sendo um dos principais financiadores do setor agropecuário no país, oferecendo diversas linhas de crédito e serviços financeiros para produtores rurais. E no Brasil, o agronegócio é um setor muito importante que responde por uma grande parte das exportações e geração de emprego do país. Por fornecer serviços financeiros e estar ligado diretamente à economia em movimento no país, o setor de bancos é considerado perene, sendo essencial para uma sociedade. Sabendo disso, vamos olhar a base acionária do Banco do Brasil, onde 50% pertence à União Federal, ou seja, está na mão do governo, e 49,6% está em free float, ou seja, a negociação no mercado de ações. E aqui já encontramos um ponto que para muita gente pesa muito. O governo tem o controle de 50% do Banco do Brasil, sendo o principal controlador. Como não sabemos os rumos que um governo pode tomar em relação às empresas que ele controla, esse talvez seja, se não o principal, um dos maiores pontos de atenção sobre o Banco do Brasil. Banco esse que negocia com o ticker BBAS3 na Bolsa de Valores e possui 100% de tag along, uma proteção para o minoritário e uma possível operação de venda do controle da companhia. Além disso, o banco tem muita liquidez na Bolsa de Valores, ficando mais fácil do investidor comprar ou vender as ações. E olhando para os resultados divulgados pelo banco, tudo parece estar indo muito bem. O lucro líquido apresentou alta tanto no quarto trimestre, como também fechou o ano com um lucro de 31,8 bilhões. A carteira de crédito do banco atingiu o patamar de 1 trilhão. Isso desde dezembro de 2021 até dezembro de 2022. Representa uma alta de 14,8%. E é importante observar como o crédito é bem distribuído entre pessoas físicas, pessoas jurídicas e agronegócios, o que acaba diversificando a carteira de crédito do banco, que também mostrou o seu PCLD, que significa provisão para crédito de liquidação duvidosa. E aqui o banco cita que provisionou 788 milhões para um caso específico de uma grande corporação que entrou com pedido de recuperação judicial este ano, o que representa 50% do caso. O banco não cita o nome, mas para quem acompanha, sabe que a Americanas é a empresa que estamos falando. O próprio banco ainda diz o quanto seria o lucro se caso desconsiderasse o provisionamento desse caso, e também caso eles provisionassem 100% deste caso. Por que é interessante a gente saber disso? Porque Americanas foi um caso atípico e tende a não ocorrer com frequência. Pensando assim, sem o provisionamento desse caso, o banco teria um lucro de 9,4 bilhões no trimestre e fecharia o ano muito mais próximo da sua projeção no valor mais alto de 32,5 bilhões. Seguindo ainda, o banco mostrou a sua margem financeira bruta, que podemos ver é crescente tanto na comparação anual como na trimestral. A margem financeira bruta, pessoal, mede a diferença do quanto de juros o banco recebeu por quanto de juros o banco pagou. Então, quanto maior a margem financeira bruta, mais dinheiro o banco ganha. E só para esclarecer, caso alguém tenha dúvidas, margem financeira bruta não é a mesma coisa que margem bruta, tá certo? A margem bruta é uma medida geral de rentabilidade bruta, mede a diferença entre o
preço de venda de um produto ou serviço e o custo de produção. Então, seguindo, o banco mostrou as receitas de prestação de serviços, onde teve alta também, e destacam aqui os serviços e quanto de alta representa em cada serviço prestado. As despesas com a administração cresceram também, mas abaixo da inflação, o que é um bom sinal de eficiência do banco. O índice de Basileia do banco também cresceu, e o mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é de 11% até um máximo de 50%. O que significa esse índice de Basileia, né? Significa que para cada R$100 que o banco tem emprestado, ele precisa ter pelo menos R$11 para arcar com os compromissos de crédito. Vamos continuar aqui. O banco também já nos deu suas projeções para o ano de 2023, onde ele está estimando um lucro de 33 a 37 bilhões no ano de 2023. E olhe para o que o banco estimava de lucro para o ano de 2022 e o que ele realmente conseguiu entregar. Além de tudo, o banco já soltou um fato relevante comunicando as datas que fará o pagamento durante o ano. Os pagamentos de dividendos, né? Vão ser 8 pagamentos ao todo, com um payout utilizado de 40%. O payout é um indicador da porcentagem usado para fazer a distribuição de seus lucros. E olhando o preço do banco na data que eu gravei esse vídeo, ele teve mais de 28% de valorização, e também olhando os indicadores do banco, o dividend yield de mais de 10%, um PL de 3,75%, preço sobre valor patrimonial de 0,69%, margem líquida alta de 12,62%, um ROI alto, indicadores de crescimento também alto. Olhando para tudo isso, a empresa está em uma fase maravilhosa. Então vamos montar a nossa planilha para receber R$500 de Banco do Brasil todos os meses. Só lembrando que o banco não faz pagamentos mensais. O que nós vamos fazer é, vamos buscar receber R$6.000 de Banco do Brasil no ano, que dividindo em 12 meses, a gente chega no valor de R$500 mensais, tá certo? Então, eu peço sua inscrição, o seu like aqui no vídeo para continuar entregando mais conteúdos como esse, tá certo? E na planilha, eu coloquei o ticker da empresa, o valor da ação no momento que eu estou gravando o vídeo, o dividendo que pode ser pago com base na projeção de lucro da empresa, e aqui eu coloquei 3 cenários. O primeiro, calculando o lucro de 33 bilhões. O segundo cenário, eu peguei 35 bilhões, que representa a média entre 33 e 37, estimado pelo Banco do Brasil. E depois, o terceiro cenário, usei o lucro de 37 bilhões. Esses lucros eu dividi pela quantidade de ações para encontrar o lucro por ação. Depois multipliquei o lucro por ação pelo payout estabelecido pelo banco, chegando nos dividendos por ação que vocês estão vendo. Seguindo, o dividend yield, que representaria esses pagamentos com base na cotação que está na planilha, a renda mensal desejada, a quantidade de ações necessárias e, por último, o valor necessário para investir. Perceba uma coisa, com um dividendo por ação mais alto, precisamos de menos ações para chegar à renda desejada, e a diferença entre o valor investido do primeiro cenário para o terceiro cenário é de mais de R$5.000. Óbvio, né, pessoal, que quanto mais ações você tiver, mais você irá receber. E se vocês olharem, o dividend yield ele vai desde 11,80% até 13,23%. Isso é realmente impressionante. Lembrando, pessoal, que nada aqui é uma recomendação de investimento e as projeções podem acabar não acontecendo, hein? Então, comenta aí o que você acha do banco. Ele vai entregar qual desses cenários? Ou você acha que isso não vai acontecer por alguma razão? Comenta aí, vamos conversar. Me diz o que você pensa sobre isso aí. Não se esqueça, sempre existe risco em um investimento. Por isso, certifique-se de estudar seus ativos. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até mais.